Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Começando. Gravando. House. Colocando o cabo na viola e música na parada, gente. Boa noite, gente. Ajustando o som, tudo. Vão me dando um retorno do som aí, gente. Márcia Naff, Rosana Souza. Sopra o vento, sinta o vento lhe soprar. Sopra o vento, boa noite, cerimonialista, sopra o vento. Sinta o vento lhe soprar. Abra as portas do teu ser. Deixa esse vento entrar. Boa noite, Lilian. É o sopro da verdade, o amor de Oxalá. Boa noite, Banuso. Ouça o vento, ouça o vento entoar. Ouça o vento, boa noite mesmo. Ouça o vento entoar. Esse assovio doce, com as bênçãos de Iemanjá, é o sopro da verdade, o amor de Oxalá. Esse vento foi ao norte, esse vento veio ao sul, esse vento foi ao leste, esse vento ao oeste. Esteve nas montanhas brancas, nos cabelos de Jesus. É o rezo do Pai Velho na espada de Ogum. Esteve nas montanhas brancas, nos cabelos de Jesus. É o rezo do Pai Velho na espada de Ogum. Esse vento reza ao mar, esse vento reza a terra, esse vento reza ao sol, esse vento reza a lua. É o ondo soberano que balança o céu azul. Esse vento vem lembrando que nós todos somos um. É o ondo soberano que balança o céu azul. Esse vento vem lembrando que nós todos somos um. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. É o ondo soberano que balança o céu azul. Esse vento vem lembrando que nós todos somos um. Boa noite, galera linda. Boa noite, Jacira. Terapeuta Ariadne. Essa música chama-se Sopro do Vento, do grande Alê de Maria. Esse é um arranjo que eu fiz para ela. Eu uso muito essa música para tomada da força do Pai. A força que traz o foco,
traz a prosperidade, traz a alegria de ir para a vida, traz ação, decisão, atitude, força de vontade, firmeza. E a gente faz uma dinâmica muito bonita com essa música. É o mundo soberano que balança o céu azul. Esse vento vem lembrando que nós todos somos um. Boa noite, Gabriel, Heleninho, Jesus Ortega. House, boa noite. Tem muita novidade para vocês hoje. Eu vou falar também como ficam os relacionamentos a partir de agora. Eu só preciso mexer aqui, ajustar um barulhinho que está me atrapalhando aqui e uma luz. Dá um minutinho para mim, por favor, tá bom? Prontinho. Opa, essa luz eu não posso apagar. Posso apagar essa aqui, ó. Prontinho. Vai ficar um clima melhor pra gente. Tem muita coisa para falar nessa live, gente. Boa noite. Deixa eu botar o óculos para ver quem tá aqui. Essas lives, elas começam... Eu tenho essa fama de começar com Débora, boa noite. Boa noite, Sussu Alice. Hoje a gente tem uma arroba, né? A gente tem uma assinatura. E é muito engraçado isso, porque essa assinatura muitas vezes não traz o nosso nome, né? Mas tudo bem, a gente vai reconhecendo aqui as pessoas. Gente, primeira coisa, eu mandei um link para os meus grupos mais aprofundados aí, de um querido amigo Adriano aqui da Suíça, que ele saiu de moto, foi para a Espanha. Boa noite, Paulinha, boa noite. E ele filmou com um equipamento muito legal o eclipse. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Zurique, o eclipse ele mostrou 88%. Então foi muito bonito, deu para ver muita coisa. É uma pena que aí no Brasil não deu para ver, tá? Ai, a Sumaia, já vi. Lá onde ele filmou 100% do eclipse. Então eu mandei um link para o pessoal acompanhar ao vivo, né? Deve ter sido muito interessante quem acompanhou, porque eu acompanhei aqui ao vivo e acompanhei lá da Espanha. Tem muitas fotos, depois eu posso mandar para vocês. Foi um evento muito especial. E nós vamos falar da força do portal que se abre hoje com esse eclipse, tá bom? Olha que interessante. Vamos falar também do momento que a gente está vivendo, de como direcionar a partir de agora. Não pensem que é um evento isolado esse eclipse de hoje. Ele começa um período muito forte que vai até o dia 27 de agosto, tá? Vou trazer alguns dados para vocês, só para vocês terem uma base. Esse eclipse, ele é um alinhamento de planetas, assim, um sincronismo muito raro. Né? Alinhamento de Mercúrio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno, Netuno. E toda vez que ocorre um alinhamento, isso que importa para vocês aí. Revelações. Revelações são feitas, são tomadas, tá? Olha que legal, eu gosto de ficar bem pertinho aqui de vocês. Então, é um momento em que muitos segredos daquilo que era iniciático, daquilo que era guardado, que era velado, virá à tona. Olha que legal. E a gente já está vendo isso, né? Ontem a gente fez uma aula muito especial lá da formação em constelações, e a gente viu o quanto a nossa espiral está indo longe. Então, qualquer trabalho bem feito, conectado, né? A gente não tem a pretensão de achar que não tem trabalhos maravilhosos por aí. A partir de agora, presta atenção, considerações bovinas.
vai ter muito, muito mais intensidade, poder, força, conexão. Olha aqui, momento que a gente está vivendo. Boa noite, Consuelo, Luciana, Lilian. Olha que momento especial que a gente vai viver a partir de agora. Eu vou passar a constelação desse sincronismo. Eu peguei um nome aqui, fiz uma pesquisa, chama-se Ashlesha. Ashlesha. E sabe o que significa Ashlesha? Significa, nas escrituras sagradas, o desenrolar da serpente, o desenrolar da Kundalini, o desenrolar, cadê a galera do xamanismo aí? De Yoshibu, Shibu Butan, o grande espírito da jiboia branca, que é a mesma força, né? É o mesmo arquétipo da Kundalini que a gente estuda, né? Que eu tive o prazer de estudar, das escrituras sagradas indianas. A gente tem aqui com os nossos povos originários, Acre, Peru, aquela divisa, no dialeto pano, né? Quero mandar um abraço aqui para Xaneru Yananauá, para Yauabané Runiquim, Cian Runiquim, Haru Kuntanauá, uns índios, uns pajés muito poderosos com quem eu tive o prazer de trabalhar, de aprender muito nas matas aí do Brasil. Então, a gente está passando por um momento muito, muito, muito especial. Tá? Ashlesha significa o desenrolar da Kundalini. E o que significa o desenrolar da serpente? A serpente é o símbolo da cura. O anel do médico, o anel da medicina, é a serpente, não é? É um dos meus animais de poder. Cadê? O meu anel não está aqui agora, meu anel. É um dos meus animais de poder. Então a gente está vivendo esse momento de desenrolar. Esse eclipse é um eclipse que era muito esperado, esse alinhamento, repito, Mercúrio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno, Netuno, todos alinhadinhos com o Sol. Olha que força que isso tem. E o que é um eclipse, gente? Para vocês entenderem. Aqui, ó, fiz até um exercíciozinho, ó. É o Sol, certo? Aqui virado para vocês, é a sala escura. Tem um rapaz que eu pesquisei, gosto muito, Osnir, o nome dele. Ele usou um termo muito legal. Significa uma faxina com a sala escura. O que é uma faxina com a sala escura, gente? É você não sabe o que está sendo limpo. Se está sendo limpo, você tem que ter muita entrega. Você só sabe que tem um equipamento ali que está limpando, está aspirando e você naquela escuridão. Quer dizer, um momento em que ou você tem fé, entrega, confiança. Isso está no meu livro, né? Essa palavra chama-se Shirada. Significa fé, confiança, entrega. Não existe fé sem confiança, confiança sem entrega, entrega sem fé. Essa tríade é o momento de confiar. Se você manteve até hoje uma conexão bacana, é momento de confiar. Se você... Vem cá. Olha nos meus olhos. Considerações bovinas, novamente. Se você, a partir desse momento, quiser escrever mesmo uma história de conexão, eu não estou falando de você ser ou iluminado ou distante. Eu estou falando para você gerar luz no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua prosperidade, na fluidez dos seus relacionamentos, que não são só os relacionamentos íntimos, não é isso? Perfeito? Tem um ensinamento muito poderoso que eu vou passar aqui também, da antropologia, da visão sistêmica, que é como você alinha prosperidade e relacionamento através da esfera pessoal. Eu passo isso daqui a pouquinho para vocês. E estou muito feliz com esse momento. Estarei no Brasil, né? Tem trabalhos aí dia 21 em São Paulo, 22 em São Paulo, dia 30 em Curitiba. Alô, galera do Sul, Paraná e região. E o pessoal de São Paulo, no Espaço Terra Luz, que é um espaço que eu ajudei a co-criar aí no Brasil. E tem muita novidade para vocês aí. Bom, esse período, então, que a gente está falando, essa constelação, essa
congruência, esse sincronismo, esse alinhamento. Olha só, o que é um alinhamento? Ó? Não é nessa postura aqui que a gente libera ocitocina, dopamina. Ocitocina é o hormônio do prazer. E endorfina. Uma pessoa deprimida está olhando para baixo. Toda vez que te acontecer alguma coisa agora, perceba, se você não permitir, se você estufar o peito e levantar o queixo, não permitir, mesmo que você esteja sentindo, todos nós passamos por um momento de dor, não é? Toda vez que isso acontecer, você manter esse alinhamento, algo muito diferente acontece na tua estruturação, na tua absorção do momento que você está passando. Lembre-se que agora você vai lembrar de mim toda vez que você estiver sentindo alguma coisa te incomodando. Quem não acompanha o grupo Portal Felicidade Autêntica, me chama em inbox depois aqui que eu vou mandar um link para você. Tem uma filinha de espera, porque é um grupo de muitos resultados, né? Vocês podem ver que os comentários já foram desativados, né? Aqui, no começo o pessoal conseguiu comentar, e a gente sempre que a gente usa esses alinhamentos, essas forças de consciência, a gente tem alguma dificuldade, e é o máximo que eu posso falar aqui. Mas será uma live muito curta hoje. Eu quero falar para vocês, então, de como a gente se utilizar dessa força da melhor maneira possível para o nosso dia a dia, para o nosso encaminhamento social, profissional, familiar, íntimo e para a nossa missão. Tá? Eu costumo, quando eu estou trabalhando em grupo, perguntar: você já encontrou a sua missão? Você já sabe? Você já tem esse alinhamento? Se você não encontrou a sua missão ainda, eu vou te dar uma dica bem poderosa. É porque você não está na vida. Como assim, professor? Eu estou vivo, estou respirando. Quem é da visão sistêmica aí sabe do que eu estou falando, não é? Quando eu não estou preso nas esferas inconscientes do meu sistema, eu não estou preso nos meus traumas de infância, juventude e quando adulto. Sim, nós adultos também sofremos traumas das pessoas que nos feriram, das situações que a gente passou e não deu conta. Quando nós estamos libertos do inconsciente coletivo, que também é uma coisa que nos prende, a gente consegue estar na vida. Estar na vida significa sem fidelidade cega ao sofrimento, sem identificação com o sofrimento coletivo, sem identificação com as dores que a gente viveu na nossa infância, na nossa juventude e nas nossas dores de adulto. Quando a gente se libera dessas identificações, inclusive é muito bacana isso, neurobiologicamente isso é registrado, né? As nossas sinapses, elas ficam patinando nas lembranças, gerando pensamentos, gerando emoções que produzem vibrações que ainda te amarram mais. Então, quando a gente consegue se libertar, esse é o despertar de consciência. Quando a gente também não é fiel, inconscientemente, porque ninguém faz isso de propósito, as dores do sistema do nosso pai mesmo, e da nossa mãe, tá? Eu costumo perguntar: como é que os homens da sua família, do seu sistema, foram? Prosperaram? Foram felizes? Como é que foram os casamentos? Seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós, tio-avós, tios. Vocês mulheres, existem mulheres felizes no teu sistema? Suas tias foram felizes nos casamentos, nas histórias? Você vai ver que a resposta é um pouquinho, né? É uma reflexão onde a gente vai perceber que a gente está tendo uma oportunidade que eles não têm mais. Essa é a grandeza, essa é a beleza desse momento, de a gente conseguir
realmente fazer diferente. Só que para fazer diferente tem a constelação xamânica chama de fidelidade cega. Por amor, por pertencimento, para não me sentir traindo o meu sistema, eu acabo repetindo. Lá no meu inconsciente, e o inconsciente é muito poderoso, a Kabbalah chama o inconsciente de mundo do 99%. Olha isso. Tudo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente se esforça, é 1%. Então, o despertar de consciência, eu falo tomar a força do pai, tomar a força da mãe, que não vem do nosso pai essa força. Nossos pais são torneiras, vêm lá da ancestralidade. Mas essas torneiras podem estar entupidas se eu tive julgamentos da história do meu pai com a minha mãe, né? Se eu tive emaranhados, ou se eu estou casado com a minha mãe. Tem muito homem casado com a mãe aí, viu? Tem muita mulher casada com a mãe, presa no sistema. Eu também não estou disponível para a vida. E se eu não estou disponível para a vida, eu não estou disponível para a minha missão. A tua missão, entenda como uma energia disponível, mas ela só te enxerga a partir do momento que você está na vida, que você está disponível. Quer saber mais sobre isso? Me chama lá no Felicidade Autêntica e a gente vai falar muito sobre essas questões. Vamos voltar a falar um pouquinho mais de como tomar essa força? Repito, professor, eu cheguei agora do trabalho, eu não tive tempo nem de acompanhar eclipse nenhum, eu vou ver depois tudo. Não tem problema. Como eu disse, a partir de amanhã começa um período e essa parte mais forte vai até o dia 27/8. Olha que interessante. Nós temos aí, portanto, mais 15 dias para se trabalhar. Quando eu falo trabalhar, tem gente que dá um bocejo, para se conscientizar de que a gente não... os comentários voltaram aqui, tá vendo? Que legal. Liberaram a gente. Significa que a gente está apto para receber, apto para perceber coisas novas. Essas revelações, então, dessa constelação que é chamada Ashlesha, que se abriu nesse alinhamento, para quem entrou agora, um alinhamento significa um momento de revelação. Essa raridade desses alinhamentos. Eu não estou falando só de questões da astrologia normal, estou falando da astrologia védica, tá? Esse termo. A diferença da astrologia normal, que já é maravilhosa, são somente os planetas, né? A astrologia védica, ela traz todas as constelações, ela traz as estrelas, então ela é muito mais minuciosa. É dali que vocês vão tirar esse nome, Ashlesha, e que significa libertação, desenrolar da serpente, tá? E a serpente, para quem entrou agora, é a Kundalini. O que é a Kundalini? A nossa energia vital, a energia de produzir, de materializar. Aqui, eu não estou falando somente do meu espiritual. Cuidado que as pessoas confundem muito em alguns trabalhos a questão de trabalhar o espírito sem essa integração que a psicologia transpessoal traz, né? Foi a que eu estudei, graças a Deus, que a visão sistêmica que eu leciono traz. O céu, gente, vem cá. O céu é aqui. Não é? Eu esperar uma nova vida. O inferno, também aqui. Tudo é uma questão de frequência. A questão do juízo final é algo muito mais profundo e muito mais metafórico das escrituras, que foi usado para assustar as pessoas, tá? Para que as pessoas servissem a um sistema. O próprio JC já dizia, vós sois deuses, né? Você manifesta agora. E esse período, a partir desse eclipse de hoje, é um período de muita manifestação. É um período muito mais liberado para cocriação. E quando a gente fala de
espiritualidade, eu lamento se tem alguns ainda espiritualistas presos nessas questões. Ninguém consegue galgar a felicidade verdadeira, a felicidade autêntica, a sua missão. Eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre a missão, sem um alinhamento de todos os nossos corpos, não só o espírito. Nós somos um corpo físico, com vários sistemas, linfático, límbico, sanguíneo, respiratório, blá, 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 né? Somos um sistema, um corpo energético com nadis, que são liberações energéticas, chakras, boca dos chakras, pouca gente fala disso, né? 172 chakras, nós somos os meridianos, nós somos os grandes, essa energia kundalini deve subir de uma maneira para você ir aprendendo a lidar com essa energia, senão você pode até dar uma pirada, né? Então tem uns filtros chamados grandes. Depois a gente tem um corpo emocional, que é esse o corpo co-criador. Você é o que você sente. Você só cocria aquilo que vem de um pensamento e sentimento. Se eu tiver um pensamento ruim agora, e eu conseguir observar esse pensamento, eu dei um exercício lá na comunidade, né, gente? Chamado Morte em Marcha. Eu observo esse pensamento que me faz, por exemplo, ter medo de alguma coisa. Eu ponho muito poder nesse observador, vejo que esse é só um pensamento. Ele não é ruim, ele não é bom, ele não é menor. Mas ele não tem a força do observador, porque o observador é a consciência. E nesse momento, eu ilumino esse pensamento. Eu uso a força desse pensamento para colocar em ordem justamente o contrário do que me veio de ideia. E se acontecer isso? Não, deixa eu sentir isso não acontecendo. E se eu não conseguir isto? Não, deixe-me sentir isto acontecendo. Olha essa conjuntura de pensamento e sentimento. É isso que produz, é isso que manifesta a cocriação. Ok? Não é lutar contra o pensamento, não é esquecer a mente inferior, que é de lá que vem. Tá? Então vamos lá. Corpo físico, energético, emocional, mental inferior, da onde vem, né? Esse é o corpo de informações, que infelizmente está no projeto do Criador, da criação, é só uma risquinha, mas mediante tanta informação, ele ficou mais denso e fica difícil eu acessar o mental superior, espírito, que é importantíssimo, mas o espírito não é meta, o espírito é caminho, porque depois tem a expansão da consciência. A nossa meta é a expansão da consciência. O despertar só acontece na expansão de consciência. Vidas passadas acontecem onde, gente? A tua percepção com vidas passadas? No espírito. Mas a tua percepção foi pela mente superior. Trabalhos que fizeram para você? No espírito. Então, tudo que eu galgar pela consciência, que é a manifestação maior, cura percepções de vidas passadas, cura magias, feitiçarias, trabalhos, porque a consciência é o todo. Seria como você, seria mais ou menos assim, o meu corpo físico ser as minhas pernas, né? O meu corpo emocional ser o meu todo, né? O meu corpo mental ser só os meus pensamentos, o meu espírito ainda é essa integração e a consciência é todo o meu campo áurico. Então tudo que é trabalhado na consciência cura espírito, mente superior, uma mente límpida, co-criadora, mente inferior, uma mente disciplinada, porque tem um observador aí, emoções em equilíbrio, energia, tá? Esse trabalho de chakras. Hoje eu senti tanta coisa, porque ontem à noite, esses horários que eu estou do Brasil aqui com a Suíça,
Agora são 1 hora da manhã, para vocês terem. Ontem eu acabei 3 horas da manhã, a nossa aula de constelação, e eu fiz um exercício final, eu fiquei tão expandido, eu já estava na força do eclipse, tão expandido, né? Eu tive muitos sonhos, eu tive muitas projeções. Hoje foi um dia que eu fiquei muito sensível, muito perceptível do que estava acontecendo. Eu consegui perceber muitas revelações. E isso que eu estou conseguindo é acessível a vocês nesse caminho que eu estou ensinando. Essa matéria eu lecionei, tá? Chama-se Cartografia da Consciência. Esse é um consenso científico sobre os corpos, tá? Então, na nossa mentoria, que eu tenho gravada e disponibilizada para vender para vocês, um valor bem acessível. Nossos cursos são muito acolhedores. A gente é muito acolhedor, por isso que os grupos são muito grandes. Essa cartografia da consciência, ela te dá uma percepção muito especial do que está acontecendo com você. Você que está buscando um despertar de consciência, você que está buscando fazer menos força na vida. Tá? Quando a gente está na vida, o que é estar na vida? É eu saber das minhas ferramentas. Todos nós temos, assim a gente chama no xamanismo, medicinas. Você foi projetado com alguns talentos, eu com outros. Um dos meus talentos é a voz, né? São os áudios. Um outro talento que é escrever. E outros que eu desenvolvi. Você também. Quando você está na vida, sabe aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa? Isso não é sorte. Isso é uma disponibilidade do seu inconsciente retrabalhado. Porque consciência implica consciente e inconsciente. Tá? Então, quando eu estou falando para você que a gente trabalha os corpos de consciência, isso cura o espírito, isso coloca no lugar certo. Mente superior a serviço numa percepção maior. Mente inferior numa disciplina para saber racionalizar na hora certa. Emoção para saber co-criar realidades novas nessa vida, nesse mundo. Repito, o céu é agora. O inferno é agora, é uma questão de frequência. Isso é uma grande ilusão que foi vendida pela religião para a gente, de que depois que você morre, você vai... Ok, existem planos, sim, depois da morte física, mas isso vai muito mais de acordo com a tua vibração, de como esses corpos estão alinhados, como essa cartografia está alinhada, do que exatamente uma realidade física escrita, etc, etc. Cuidado com as crenças espirituais também. Eu falo muito disso, né, gente, lá no Felicidade Autêntica? Eu falo muito disso. Crenças, todas elas, tiram a gente da vida. Portanto, tiram a gente da missão. Mas vamos voltar a falar da vida. O que é estar na vida? Estar na vida é essas forças, abundância, relacionamentos plenos. Eu estou falando em todos os âmbitos. Relacionamentos plenos em todos os âmbitos. Essas forças estão sempre disponíveis. Saúde. A doença não é um estado natural. Prosperidade, a escassez financeira, uau, essa vai pegar muita gente. Não é um estado natural. A partir do momento que você começou a achar isso natural e achar prosperidade só um período de sorte, uma nuance, você começou a entrar na escassez. O universo é tão misericordioso que abundância e prosperidade, saúde, plenitude, felicidade, relacionamentos em todos os âmbitos, tudo isso está disponível para a gente. É interessante quando eu faço grupos, né, que eu ponho pessoas para representar isso, essas pessoas estão sempre esperando esses representantes, né, que incorporam, bem entre aspas, isso, o papel. Eles estão sempre disponíveis para aquela pessoa que está sendo cancelada. Ela é que não está disponível. Aceita que... Lembra, não tem colegas suas que falam assim, vocês mulheres?
Eu tenho o dedo podre. Ela não tem o dedo podre para relacionamento. Essa vai doer. Ela está indisponível. Inconscientemente indisponível. Está virada para trás, que a gente fala, está presa no sistema, está presa no coletivo, está presa em crenças até espirituais. Mas, professor, como é que crenças espirituais vão pegar o meu relacionamento? Se eu tivesse hoje ao vivo com vocês, assim, presente com vocês aqui, eu ia falar, ninguém vai me perguntar o que o meu espiritual tem a ver com os meus relacionamentos? Me pergunte. Professor, o que tem? Eu falo, excelente pergunta. Nós somos 3 esferas. Aprenda isso. Esfera do eu, a esfera dos relacionamentos, é que eu não tenho 3 mãos aqui, tá? Então, eu vou tirar essa aqui, mas ela continua ficticiamente. E aí entra a esfera número 3, que é a esfera do dinheiro, sucesso, carreira, prosperidade, missão, etc. Vou botar aqui, não. Esfera 1, esfera do eu. Aqui está espírito, consciência, mente superior, cocriação do corpo emocional. A cartografia que eu expliquei, ela está aqui nessa esfera 1. Na esfera 2 estão os relacionamentos. Desde de você bebê, toda a sua infância, as coisas que você não lembra, as coisas que você experienciou, a maneira como você foi criado, as suas crenças, toda está aqui, ó, tá? Até você adulto, os relacionamentos, as rejeições, as perdas financeiras, os impactos, ok? Está tudo aqui. E a esfera número 3, né, que eu substituí aqui, é a esfera do dinheiro, carreira, missão, prosperidade, abundância, né? Quando essa primeira esfera tem nuances inconscientes que provocam medo da vida, medo de ir para a vida, você não vai. Você não solta a energia para a esfera número 2, tá? Para essa esfera dos relacionamentos. É por isso que eu disse que essa pessoa e o espírito está na esfera número 1. Quando eu cuido de mim, vou dar um exemplo mais claro para vocês, para quem não entendeu, fica fácil entender, a gente é bem didático. Quando alguém te convidou para fazer uma vivência, por exemplo, você falou assim, eu queria muito ir, mas eu não tenho tempo. Essa resposta foi você que deu ou foram as suas resistências? Segunda alternativa, eu queria tanto ir, mas eu não posso gastar esse dinheiro. Você inventa um gasto lá muito maior do que o que é. Da onde vem essa resposta? Das suas resistências. Então, vamos lá. A esfera 1 é justamente a cartografia da consciência que eu estou explicando para vocês aí. Quando eu tenho muito bem trabalhado essas questões, e vocês não precisam guardar nomes nem nada, né? É uma questão prática de experienciação. Jung usava essa palavra, é isso mesmo, é experienciação, tá? Ação de experienciar. Ação exige atitude. Quando eu realmente quero olhar para isso, quando eu me predisponho a perceber que tem coisas para olhar, por exemplo, essa fala que eu disse agora, talvez vocês não estejam disponíveis para o relacionamento, talvez não, você não está, você que acha que só atrai pessoas indisponíveis, por quê? Porque você não está disponível. Óbvio. Não está vindo, você está acreditando em sorte e não está vindo esse momento de sorte, porque você não está disponível para a prosperidade. Essa esfera do eu, o que tem nela? Essa coisa que eu falei, dos pensamentos, das crenças, a percepção da consciência, tem as questões minhas, que eu falei logo no comecinho, que entrou agora, presas no sistema da minha mãe, no sistema do meu pai, no meu alinhamento com os meus irmãos, dos meus traumas de infância, na minha identificação com o coletivo. Por isso que a gente tem que, olha o orar e vigiar do JC de novo. Você está vendo o quê? Agora, vocês já perceberam que dá para a gente programar a inteligência artificial, né? Eu fiz um trabalho aí que eu programei para a inteligência artificial uma sabedoria que eu tinha de calcular a sua frequência
sonora pessoal, né? Eu coloquei isso no IA e agora já está disponível. As IAs já estão conversando e já está lá. Antigamente, gente, você falava com o telefone desligado. Esse aqui é um outro aparelho meu aqui, da Suíça. Com o aparelho desligado, você falava alguma coisa. Eu quero comprar... Eu estou precisando comprar uma barraca de camping. Daqui a pouquinho, você ligava o aparelho, vinham postagem de barraca de camping, vídeos no Instagram de barraca de camping, anúncios de barraca... Não era isso. Agora, faça esse teste. Senta aí, pega a pipoca, que esse papo é muito bom. Basta você pensar. É isso mesmo. Você não precisa verbalizar. Pensa algo que você está querendo comprar, trocar de carro. Então você tem aí um carro de passeio e você fala, eu queria comprar uma picape. Eu queria comprar aí uma picape de médio porte, para carregar as coisas para o sítio. Só de pensar. Começam a aparecer aqui anúncios, postagens de coisas rurais com picape, etc, etc. A gente está nesse momento. Se isso aqui está assim, imagina como é que está o campo para a gente cocriar. Esse eclipse de hoje, ele traça um momento de abertura. Repito, todo esse alinhamento quase impossível. É como se Deus tivesse colocado os planetas todos juntamente com o Sol. Depois tapasse o Sol e falasse, tcharam, abri agora. Sabe um lançamento do carro? Tinha um carro velho, que era um modelo velho. Aí, abre-se, aí faz uma festa de inauguração, abre-se a cortina, o carro com modelo novo. É exatamente isso que o universo está fazendo. Esse alinhamento de hoje é tão importante porque fecha a cortina com os modelos antigos, velhos, das coisas que não servem mais, para abrir e falar, olha o que tem aqui agora. E o pessoal fala, uau! É esse o momento. Essa constelação de Ashlecha, esse alinhamento, esse eclipse que eu falei também para quem entrou agora, e eu peguei esse termo, não fui eu, não, eu peguei do Osnir, né? O eclipse é uma faxina com a luz apagada, achei ótimo esse termo, né? É um momento muito especial. Esse eclipse, ele é diferente, ele está sendo esperado há muito tempo. É uma programação do universo. A gente tem o poder, a partir de agora, eu já falava isso nas iniciações de Diksha, nas rodas de Diksha, né? Tem muitos iniciados meus aí, que a gente pode cocriar a realidade que a gente quiser. Só que a partir do dia de hoje, a gente vinha numa velocidade fantástica. A partir do dia de hoje, ela veio assim, ela explodiu. Ligou-se aí um super turbo. Gente, se vocês puderem, compartilhe esse vídeo aqui, é um vídeo que está a serviço de algo maior. Se vocês puderem, compartilhem ao máximo esse vídeo, essa live de hoje, depois que ela ficar gravada aqui. Me perguntem coisas no WhatsApp. Alguém coloca meu WhatsApp aí, por favor, pessoal. Tá no link da bio, mas tem gente que não sabe lidar com isso, tá? O número de São Paulo, tá? Ou vou colocar 11 991 19 7915, 11 991 19 7915, tá? Me chama para a gente alinhar em que nível você está lá dos nossos grupos, né? O portal Felicidade Autêntica é o primeiro nível ali, depois tem a comunidade, tem as iniciações, tem as formações, tem essa mentoria e a formação que eu vou lançar a partir da semana que vem. Hoje não é um dia bom para lançar nada, tá? Eu não estou falando, eu vou lançar semana que vem esses cursos meus gravados. Tem um curso meu de projeciologia, que é a saída do corpo. Eu não ensino ninguém a se projetar. Eu ensino você a tomar consciência de que você não estava sonhando. Era muito mais do que um sonho. É assim que a gente ensina a projeção. Claro que tem um alinhamento aí, tem trabalhos com chakras, respirações, que te deixam muito mais sutil para sair. Tá? Mas essa sabedoria que me vem muitas vezes
Se eu perguntar aqui quantas pessoas já sonharam que estavam trabalhando comigo aqui, ó, tá? Quem quiser escreva aí. Muita gente, a gente continua os cursos às vezes, eu termino aqui 3 da manhã, que é meia-noite aí no Brasil, que é 10 horas aí no Brasil, 22 aí no Brasil, e mais tarde, no dia seguinte, professor, aquele assunto continuou, eu sonhei que a gente estava terminando de constelar aquele assunto. Não é um sonho, não é. Isso é uma projeção, tá? Esse estudo chama-se projeciologia. Eu aprendi muito com o grande Valdo Vieira, aprendi muito com Wagner Borges, alô gordinho, tá? Aprendi muito com ele também. Tive bons mestres em projeciologia e é um estudo que eu passei a lecionar também. Também chamado de viagem xamânica. Eu que também leciono xamanismo, gosto muito também, tá? Então, eu vou disponibilizar esses cursos aí por uma questão muito de serviço. Por quê? Justamente porque eu já esperava por esse momento com esse eclipse. Eu não vou lançar nada agora, não é momento, repito, é momento de a gente tomar consciência, muito pelo contrário. Hoje, se eu fosse você, vem cá, eu pegaria esse momento agora, eu pegaria uma folha de papel, eu passei na comunidade esse exercício, né? Eu escreveria objetivamente, papel, caneta e papel, coisas que eu não quero a partir de agora, hábitos que eu não quero mais carregar comigo, lugares que eu não quero mais ir, pessoas que eu não quero mais agradar, essas rupturas. Hoje é um dia de ruptura, rompimentos, com muita consciência, sem causar dor a ninguém, não há necessidade. Hoje é um dia para a gente pegar, escreva. Não quero mais tomar a cerveja, sei lá. É gostoso, a cerveja alemã e suíça aqui é muito boa. Eu tomo, eu gosto, tá? Mas você pode falar, já não quero tomar cerveja demais, eu estou exagerando. Tá? Eu quero fazer jejum intermitente, eu faço, né? Vocês já sabem que eu faço de 72, faço de 48, faço de 24 horas. Olha que legal. Eu quero mudar a minha alimentação. Fica uma coisa muito ínfima. Não. Coisas e pessoas que você quer realmente, você escreve, depois você faz um risco gigante assim, ó, com X. Tá? Eu não escrevi nada porque eu já fiz o meu, mas eu faço um xão assim, tá? Não sei se deu para ver, porque a luz não. Ok? Hoje é um dia para isso. E mais tarde, depois desse aterramento, porque a gente está bem expandido, muito mais tarde, até o dia 27, se você, hoje, amanhã, vê o que é nocivo para você, vê o que você não quer mais, né? Vê o que você está sacrificando na sua energia. Tem gente que está dormindo com o inimigo, tá? Sem comentários. Fala por si só, não precisamos falar mais. Tem gente que está sofrendo num emprego pocotó só por causa do dinheiro, ou só para agradar alguém. Tem gente que está fazendo coisas só para agradar os outros. Eu acho que esses são os primeiros que devem ser cortados, tá? Pega esses dias aqui, dessa semana, faz isso até segunda-feira que vem. Na semana que vem, até o dia 27, olha como o universo é misericordioso. Você começa a escrever bonitinho aquilo que você quer. Agora, agosto, mês 8, o 8 é implacável, viu, gente? Cuidado que tem muito besterol. A numerologia é muito mais profunda. O 8 depende do acordo, ele não dá só dinheiro, não. O 8 ele atrai muito corte, muita espada. Né? Cuidado com isso. O 8 atrai até violência. Ai, professor, eu queria colocar o número 8 na minha casa. Eu falo, não faça isso. O 8 pode atrair até violência. Se não for, o 8 não serve para casa. Ai, professor, eu posso colocar, eu cobro R$340 uma consulta, posso colocar 350 para dar 8? Não.
Só se o seu acordo for 8, tem que calcular o seu acordo. Se não for, não é bom para você. Você vai arrumar inimizade, você vai arrumar conflitos. E assim a gente também tem que saber especificar as coisas. Mas a gente está nesse mês 8, ele é muito poderoso. Muito poderoso. É um mês dentro de um eclipse. Esse 8 ele vem, né? Você sabe que o 8 é o infinito, né? Deitado assim. Ele tem esse poder de aumentar a velocidade. Esse 8, nesse alinhamento planetário, nesse eclipse, é um agosto muito poderoso para você co-criar. Mas antes, ele pede essa lição de casa. Por isso que veio o eclipse, para escurecer, para levar, para quem entrou agora, né, que eu dei o exemplo do carro velho, o modelo velho, fecha as cortinas, para a gente mostrar agora o carro novo. Mas eu preciso desmontar esse carro velho, ou até destruir esse carro velho, e criar um carro novo para mostrar. Então é um momento de desconstrução. Essa é a palavra aqui, que fecha tudo. Ok? Quem entrou agora, não vou poder repetir, vamos honrar também as pessoas que estão aqui, mas tem muita sabedoria para você ver mais do que informação, muita prática aí, desse poderoso momento especial, auspicioso. Eu aprendi essa palavra na Índia, eu uso até hoje, ela é muito poderosa. Vamos fazer um trabalhinho musical aí, gente? Eu estou com o violão desligado. Não é música, gente. É uma sintonização. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vou ver se eu consigo apagar a luz aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu consigo. Nós vamos fazer o Mola Mantra, que é um mantra super co-criador. Ou de luz acesa mesmo. Dá para apagar a luz aí para mim, por favor? Obrigado. Feche os olhos. Isso. Visualize uma coluna de luz descendo pelo alto da sua cabeça. Essa coluna de luz chega com muito poder nesse dia de hoje, com todo esse alinhamento. Confia na tua imaginação, ela é um poderoso coadjuvante, um poderoso co-criador. Escuta essa mente inferior dizendo, eu não estou conseguindo, será que dá certo? Põe essa mente inferior, essa criança no colo, liga a visão do observador, dá risada dela e diga, eu estou te observando. Visualiza que essa luz chega no centro do seu peito e acorda o seu Deus interior, enchendo você de luz. Você respira fundo, o prana, a aura da terra. Retém, se enche de luz. Expande isso no seu corpo físico, corpo energético, corpo emocional, mental superior, espírito e consciência. E solta o ar bem devagarzinho pelas narinas. Vá refazendo, inalando. Esse Deus interior vai expandindo em todo o seu campo áureo. A partir desse momento você tem o conhecimento que habita um Deus dentro de você. Na Índia chamamos de Antaryamin. Antaryamin. E agora esse Deus interior tem o seu comando, tem a sua delegação para tocar, a partir do dia de hoje, nesse momento poderoso da humanidade, tocar a sua vida. Você não está sozinho. Você vai ver quantas forças depois desse exercício estão com você. Visualiza que essa luz que desce, essa coluna de luz muito poderosa, continue respirando. Que expande esse Deus interior.
sai agora. Essa luz que entra pelo alto da cabeça sai pela testa e por trás, abrindo uma nova percepção para você. A mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai agora pela garganta e por trás, trazendo a manifestação divina através da sua comunicação, através dos seus talentos. A mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai pelas palmas das mãos e ponta dos dedos, explanando para o planeta, para as pessoas que cruzam o seu caminho, os seus poderes de cura. Você é um canal de cura fabuloso. O seu Deus interior expandido tem o poder de se conectar com o Deus interior das pessoas e nessa conexão maior promover altíssimas curas em altíssimos níveis. A mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai agora pelo meio do peito e por trás, desbloqueando os medos, as desconfianças, abrindo você para a entrega, para o merecer, para o receber, para o se entregar, para a fé, para a coragem. A mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai pelo umbigo e por trás, alimentando o elemento fogo, o elemento da ação, da atitude, da força de vontade, da firmeza, da prosperidade, da manifestação, da atitude, da ação, da realização. A mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai pelo chakra básico e sola dos pés, conectando você com a matéria, com as riquezas desse abundante, próspero, infinito manancial de riqueza que é o nosso planeta e o nosso universo. A luz que entra pelo alto da cabeça sai por todos os lugares que eu falei e por trás, todos os nossos chakras, sai por todos os nossos poros, agora curando o nosso corpo físico, alinhando esse corpo físico para esse novo momento a partir desse portal. Não é mais nova era, agora é nova é. É nova é, não nova era. Visualiza o seu pai atrás de você com a mão no seu ombro direito, a sua mãe atrás de você com a mão no seu ombro esquerdo, atrás deles os avós, bisavós, triavós, tetra, 6, 8, 10, 12 gerações, olhando através dos seus olhos, te mandando para a vida, você indo para a vida com o seu Deus interior, com a força do pai, com o amor da mãe, com a firmeza do pai, com o merecer da mãe, com a prosperidade do pai, com a fé da mãe. Om Satitananda para Brahma Purushottama para Matma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Que você lembre desse exercício de hoje, todas as vezes agora que você celebrar as suas novas conquistas. Expanda esse Deus interior, sinta-se agradecido pelo que você já tem, já está começando a manifestar a partir de agora. A partir desse momento, nesse divisor de águas, nessa nova vida que você vai levar a partir de agora, nesse alinhamento, agradeça ao universo por esse eclipse, por essa nova etapa, por esse poderoso alinhamento planetário, por essa oportunidade de você deixar suas dores, tanta força que você fez na vida, tanto esforço, para que as coisas fluam, como aquelas pessoas que as coisas simplesmente acontecem. Se disponibilize aí para a vida, a estar na vida. As forças do universo, abundância, prosperidade, alegria, plenitude, relacionamentos plenos, estão todas disponíveis. A matemática do universo é: quanto mais eu dou, mais existe. Você está nessa matemática a partir de agora. Om Satitananda para Brahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha. Om Satitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha.
Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sumedha Shri Bhagavati Namaha Continue manifestando essa nossa jornada de cocriação, de você ir para a vida com a força do Pai, com o Bhagavati, com o amor da mãe, o Bhagavati. Esse mantra chama-se Moola Mantra, o mantra raiz. Ele liga toda a nossa consciência, espírito, com a realização aqui nessa vida, aqui na Terra, fazendo daqui o seu céu. Como eu falei no começo da live, esse mantra é um mantra de realização agora. É nova não é nova era, não é nova seria. Só existe um momento, só existe o agora, só existe o presente. No presente, na consciência maior, eu curo as percepções errôneas do passado. Eu saio do medo do futuro, que as pessoas chamam de ansiedade por aí. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavati Namaha. Continue visualizando essa coluna de luz descendo pelo alto da cabeça, expandindo todas as suas células, expandindo o seu Deus interior. Visualize o pai do lado direito com a mão no seu ombro, a sua mãe com o lado esquerdo. Não tem lugar para você lá atrás, os dois bem juntinhos. A história dos dois não lhe cabe. Eles são os grandes. Através do pai, da força ancestral de pai, vem o foco, objetividade, clareza, firmeza, alegria, força de vontade, ação, atitude, realização, manifestação, prosperidade. A força que vem através do Bhagavati, que vem através da mãe, traz a fé, a confiança, a entrega, a coragem, a força que cura os relacionamentos, a saúde, a força que traz o sucesso. Eu caminho para a vida, repita mentalmente, com a força do pai, com o amor da mãe, com a firmeza do pai, com o merecer da mãe, com o sucesso da mãe, com a firmeza, força de vontade do pai. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sumedha Shri Bhagavati Namaha. Expanda esse campo áurico por toda a sua casa, todo o seu condomínio, todo o seu quarteirão, todo o bairro que você está agora, toda a sua cidade, todo o seu estado, todo o seu país, todo o continente, todo o planeta, em todas as formas de vida, harmonicamente, xamanicamente, sistemicamente, em elevação. Todo o planeta Terra, toda Via Láctea, toda a galáxia, todos esses planetas alinhados no dia de hoje. Gratidão ao Pai Sol, à Mãe Lua, por esse alinhamento, por essa conjuntura também de Bhagavati, Bhagavate. Hoje o casamento dos astros maiores, a reunião do Pai Sol e da Mãe Lua, harmonicamente trazendo força para todos os seres do planeta Terra,
para todos os seres de todos esses planetas, as formas de vida, sejam elas quais e como forem. Sinta seus pais e ancestrais olhando através dos seus olhos para a vida. Sinta a expansão do seu Deus interior. Sinta que agora você tem força para ir para a vida porque você não está sozinho. Você sai da ilusão de separatividade. Você sai da ilusão de dualidade. Tudo que era defeito, tudo que você chamava de ruim, nesse momento está em ordem, está a seu favor. Todos os pensamentos estão sob a vigilância do observador, tirando você da dualidade. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavati Respire fundo, não abra os olhos ainda. Entrega para o universo, entrega para essa conjunção. E agora, com mais consciência, mantenha os olhos fechados. Converse com o seu Deus interior, aquilo que você não quer mais carregar. Hoje é um dia para rupturas conscientes. Aquilo que você não quer fazer mais só para se sentir amado, que estava fazendo você sofrer, não te serve mais. Confia nesse Deus interior para que as coisas sejam alinhadas. Abra espaço em sua vida para o novo. O universo é muito sábio. Onde ele tira algo, ele com certeza coloca. O equilíbrio da vida e da ordem natural, da grandeza maior, é muito perfeito. Confie nessa perfeição. Respire fundo. Vamos terminando o trabalho. Abra os olhos. Eu estou aqui, só para pegar uma água. Saudade de vocês aí do Brasil. Assistam essa live desde o começo, quem não pegou. Aníbal Brasilinca, xamã peruano, grande abraço para você, bom saber que você está aí. Sandra Zanon está aí chegando agora. E esse trabalho é muito importante, quem chegou agora, pegue desde o começo. Repito, essa conjunção, esse alinhamento desses planetas, muito mais do que os planetas, né? Porque essa constelação de Ashlesh, isso é Ashlesh, é uma programação, é uma leitura da astrologia védica. E esse momento, desse mês 8, esse agosto, esse eclipse, que é uma faxina com a sala na escuridão, de ruptura daquilo que não é um grande divisor de águas. Eu peço a vocês que compartilhem essa live o máximo que vocês puderem. E me chamem em inbox para colocar vocês nos grupos e convidá-los para os trabalhos online e presenciais. Aqui na Suíça agora são quase 2 horas da manhã, aqui em Cantão de Zurique. E eu desejo a vocês aí do Brasil, tem gente de Moçambique, tem gente de Portugal aqui, tem gente do Chile. Eu desejo a vocês uma abençoada, e será, não noite,
mas um novo período que é traçado. Repito, essa força maior, ela vai até o dia 27. Essa congruência de oportunidades, de portas abertas de expansão, ela se expande até o dia 27. Então, faça os trabalhos como a gente colocou aqui e depois faça parte de um grupo muito especial de pessoas que me contam muitos resultados, muitos milagres, muitas transformações. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, a serviço de algo maior. Vou terminar cantando. Eu desejo a vocês uma nova jornada de vida a partir de agora. Esse é um hit meu do xamanismo chamado Desperta do Meu Tambor. Grande espírito de força. Boa noite, gente. Grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Desperta o mundo ao som do meu tambor. No toque honra a tua eternidade, na pele clama o reino animal, na batida afirma com autoridade, a madeira evoca o mundo vegetal. Até logo, gente. House. Eu nem lembro como desligo mais as lives. Fazia tanto tempo que eu não faço live. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para salvar a live? Nossa, quanta gente que eu estou vendo aqui. A agenda vai agora, iniciação em Toque do Despertar. Vai com disponibilidade das mentorias do curso de Projeciologia. Vai também com os novos cursos e essas datas que eu estou em São Paulo e Curitiba. Mas eu vou estar online muito com vocês até o final do ano. Boa noite. House.